E nesta aula nós vamos falar sobre a cubagem, que é um conceito extremamente importante quando nós estamos falando em logística de transporte, devido à sua grande influência nos custos logísticos. Então, o que é que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Primeiro, nós vamos aprender o conceito de cubagem e a sua importância e aplicação dentro da logística de transportes. E também nós vamos aprender a fazer o cálculo de cubagem, ok? Então, o que é cubagem? Na logística de transportes, a cubagem é a relação entre o peso de um produto e o espaço que ele ocupará dentro de um veículo. Através do valor de cubagem é que as empresas sabem a quantidade de mercadorias que podem ser carregadas em um veículo. Além disso, o valor de cubagem tem influência direta no valor do frete do transporte. Então, quando a gente fala em peso e dimensão, o espaço que ele vai ocupar, nós estamos falando em algo voltado para densidade. Então, a cubagem é basicamente isso. A gente vai entender a densidade dos produtos que a gente vai transportar para saber quantos que podem ser colocados dentro do veículo, atingindo a sua capacidade, tanto de espaço quanto de peso, assim como, através desse valor, nós podemos determinar a capacidade desse veículo. E aí, o grande objetivo do cálculo de cubagem, nós temos dois pontos de destaque. Vou deixar aqui objetivo, que é, nós temos um elevado peso para um baixo volume, ou nós temos um elevado volume para um baixo peso. Então, o objetivo do cálculo de cubagem, a aplicação desse conceito na logística de transporte, é encontrar um equilíbrio entre peso e volume, de modo que nós vamos aproveitar melhor o espaço desse veículo. E quando isso não puder ser alcançado, através desse valor do cálculo de cubagem, nós vamos implementá-lo ele no custo do frete, de modo que, se a gente não aproveitar a capacidade do veículo em questão de volume, isso vai ser levado em consideração no frete. Ou se a gente não aproveitar a capacidade do veículo em peso, isso também vai ser levado em consideração na hora de cobrar o frete, na hora de fazer o cálculo do frete. Isso nós vamos entender um pouco melhor na hora que a gente for explicar como que faz esse cálculo. Então, esse conceito é muito importante para os gestores de logística, para os profissionais voltados para a logística de transporte, porque através desse valor é que a empresa vai cobrar um valor mais justo pelo transporte de produtos. Ou seja, se a gente não considerar o cálculo de cubagem, pode ser que nós vamos cobrar um valor incorreto, seja um valor para mais ou seja um valor para menos, ou seja, não vai ser um valor justo para o tipo de serviço que será executado. Então, agora nós vamos aprender a fazer o cálculo da cubagem, de modo que aí então nós vamos entender de fato essa influência direta no valor do frete, ok? Antes de entender o cálculo de cubagem, tem dois conceitos que a gente precisa entender. O primeiro deles é o fator de cubagem. O fator de cubagem é um valor de cubagem ideal do transporte, um número constante definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que equivale exatamente ao metro cúbico. A própria ANTT definiu alguns fatores de cubagem para diferentes modais de transporte. Ou seja, no modal rodoviário, a ocupação de 1 metro cúbico do veículo equivale a 300 quilos. Isso aqui, gente, lembrando que é uma constante. Ou seja, pode ser que o produto real ele tenha 1 metro cúbico, mas um peso maior. Ou que ele tenha 1 metro cúbico e um peso menor. Isso aqui é um valor de referência. Para o modal aéreo, 1 metro cúbico representa
166,7 kg, e para o modal aquaviário ou marítimo, 1 m³ representa 1.000 kg. Então, esse é um valor que a gente vai utilizar como uma constante para o cálculo da cubagem. O outro conceito é o peso cubado. Em segundo lugar, o peso cubado é um cálculo que indica exatamente qual espaço que uma carga ocupa. Trata-se de uma equação que leva em conta tanto o peso como o volume do item, e é uma forma bem simples sendo. Então, o peso cubado é igual ao cálculo da dimensão do produto, comprimento, largura e altura, e multiplicando esse valor pelo fator de cubagem. Vamos fazer um exemplo para que a gente já possa entender como que funciona essa dinâmica do cálculo da cubagem. Vamos imaginar um produto que tenha um comprimento de 35 centímetros, uma largura de 45 centímetros e uma altura de 25 centímetros. E nós vamos fazer o transporte desse produto via modal rodoviário. Então, o peso cubado, vamos colocar como PC, vai ser igual a 0,35 vezes 0,45 vezes 0,25 vezes, como nós estamos falando em modal rodoviário, nós vamos utilizar 300 kg como o valor, vezes 300. Aqui é importante destacar que aqui já foi feita a conversão de centímetros para metro, pois nós estamos falando em metro cúbico, para utilizar esse valor de 300. Então, peso cubado é, em metro cúbico, esse cálculo fica 0,04 metros cúbicos vezes 300 quilogramas, que é o valor do valor do fator de cubagem. Fazendo esse cálculo, nós temos que o peso cubado é igual a 12 quilogramas metros cúbicos. Então, considerando que esse produto tenha um peso real de 5 quilogramas, vamos colocar aqui, ó, peso real, e aqui o peso cubado. O peso cubado dele deu 12 quilogramas. Então, quando a gente vai fazer o cálculo do frete, nós temos que considerar peso cubado. Isso por quê? Porque apesar de ser um produto que real tem 5 quilos, ele vai ocupar o espaço de um peso de um produto que pesaria 12 quilogramas. Então, de modo que ele vai ocupar um espaço maior do veículo e não vai aproveitar a sua capacidade. Então, no cálculo do frete, a empresa ou o motorista ele deve utilizar o valor do peso cubado, onde ele vai ser justo em relação ao espaço que aquele produto está sendo ocupado. Vamos imaginar que caso o peso real fosse 15 quilogramas e o cálculo do peso cubado deu 12 quilogramas. Para esse caso, na hora do cálculo do frete, nós temos que utilizar o valor de 15 quilogramas, pois o produto ele não vai aproveitar o espaço do veículo. Ele é um produto menor, mas de maior peso. Então, ele não vai conseguir aproveitar a carroceria do veículo. Então, tem que ser utilizado o valor maior, seja ele peso real ou seja ele peso cubado, ok? Então, para o cálculo da cubagem fica muito simples, onde aqui agora nós só temos que multiplicar o peso cubado pela quantidade de mercadorias que de fato será transportada. Ou seja, a cubagem, se a gente for levar em consideração aquele exemplo que a gente deu agora, nós temos que a cubagem
é igual ao peso cubado, que no nosso caso deu 12, vezes a quantidade de mercadorias. Vamos imaginar que nós vamos transportar 5 produtos desse. Então, a nossa cubagem vai ser igual a 60 quilogramas. Então, se a gente de novo fizer aquela relação entre peso real e o peso cubado, nós temos que o peso real, que era 5 quilogramas vezes 5, daria 25 quilogramas, e o peso cubado, 60 quilogramas. Então, na hora de realizar o cálculo do frete, o maior valor tem que ser levado em consideração, pois apesar dos 5 produtos terem um peso real de 25 quilogramas, eles vão ocupar um espaço de um produto de 5 produtos que pesariam 60 quilogramas. Então, isso tem que ser levado em consideração, pois a capacidade do veículo ela não está sendo totalmente aproveitada. Então, faz esse cálculo para que a gente possa, de fato, cobrar um valor justo do frete em relação ao veículo da transportadora ou do motorista.